campeonato grande ou pequeno, vem pro jogo, vem com a Betfair, 18 mais. Jogue com responsabilidade. Termos e condições se aplicam. Tem gol, né? Para comprar barato todo dia. O Wesley bateu! Golaço do Internacional! Se ferrou. Houve um equívoco. Na entrada da área lá do direito, ele pegou um canudo com a perna esquerda. Mandou na gaveta. Ângulo direito de Matheus Donelli. Na forquilha, na gaveta. O Donelli, toda vez que entra, só leva golaço. É impressionante o Donelli. Ele só leva golaço. Esse não dava, gente. Olha só, recolheu perna canhota. Um tirombaço, Esgrilli. Ah, no ângulo, não tinha muito o que fazer. Bom, Motinha. Olha lá. O placar do Estádio 97 informa. Lá em Internacional. Ah, nem foi Internacional, né? Foi lá no Orlando Scarpelli. O Inter é freguesão, né, malandro? Você quer se reabilitar, é pegar um Internacional. Internacional 1. Nossa, é sério que vocês tomaram esse gol do Wesley? Corinthians 0. Não, o Corinthians estava bem até a execução do hino, cara. É, como diz o outro, aí, o pai do Abel, né? Caiu já ou não? Eu agora ia dizer que era para a minha sogra. Meu Deus do céu. Bem-vindo, hein? Bem-vindo à zona de rebaixamento. Até demorou pra entrar, né? Corinthians não pode deixar chegar, porque no final, a gente sabe, De Paula, tem toda a mística corintiana. O negócio tá feio, hein? Os caras estão com ideia de trazer o Carilho ainda. E o Donelli, tá bem? Só por essa defesa do Donelli aí, já viu que ele tá em muito melhor fase que o Everton do Palmeiras, né? Agora, ô Motinha, eu queria chamar a atenção. Aliás, o Sofá da Energia que tá bombando nos jogos. Aqui a gente tá sorteando ouvintes pra poder participar. Tá bacana, hein? Mas, mano, ontem o Sofá da Energia aí com o nosso querido Boutique, o nosso outro ouvinte lá. Pô, os caras vestidos de Corinthians sentados no sofá, tava uma cara daquela sala de audiência lá, não tem aquele negócio. Esperando pra sala de espera. Olha lá. Põe lá, olha lá o Sombra. Tava esperando. Tá aquela sala Vai levar, vai ser audiência de preso. custódia, tá com uma cara, velho. Nossa, corintiano esperando Olha lá, falar com o doutor, olha né? lá. Tudo esperando pro exame de Pra toque. ver qual é a Pra falar com o doutor, sentença, né, né? Marcos? Que vai ter que pagar, como é que fala? a fiança. Fiança e tal. Ô, Lelê, antes de você falar do jogo, eu só vou acrescentar uma coisa antes de tudo, que tá acontecendo, né? Aconteceu agora no final da tarde, né? Protesto, né? No Protesto. O protesto no Parque São Jorge, né? O Mano foi. É, o Mano foi? Por isso que ele tá aqui. Em incompetência. É incompetência, chega de incompetência. E aí até chamaram a polícia, né? 30 torcedores lá, chegaram lá, foram encaminhados lá para o auditório, conversaram com Tuma, né? Porque o presidente não estava lá. E depois parece que chegou o Augusto lá para conversar com os caras, né? Mas não sabemos ainda o desenrolar desse papo. Mas o protesto... E tem um outro protesto marcado para amanhã, né? Dos Gaviões. Exatamente. E aí, Eu vou agora... falar já sobre isso, Fala do Motinha. jogo então, Lelê. Então depois eu falo o resto das notícias, vai. Vou falar já sobre essas atualizações de hoje, até porque o Augusto chegou depois lá, porque ele estava na reunião junto com o Fabinho e o Antônio para decidir né, a situação do Antônio Oliveira. Mas enfim, acho que a gente tem que começar a falar do jogo ontem, né? Que foi o pior jogo. Sim. Olha, eu coloco no top 5 de piores, assim, das últimas temporadas. E olha que teve jogo ruim, hein? Porque o Corinthians vem sofrendo aí, vem chegando nessa situação. Não é do último ano pra cá, não é de hoje. A gente já sabe que, né, as últimas gestões foram cavando, até a gente chegar no fundo do poço que tá hoje. Mas ontem, realmente, Motinha, deu nojo de ver esse time em campo. Ai. Deu nojo. Eu quase não consegui dormir quando cheguei em casa de tanta raiva, de tanto ódio que eu tava. Mas assim, o torcedor, inclusive, que esteve lá no Orlando Scarpelli e pagou R$300 Caraca. Quanto? no ingresso, R$300 no setor visitante, tinha que ser indenizado pelo Corinthians pela palhaçada que esses caras fizeram ontem. Aliás, né, a gente sempre vê essas questões de informação de bastidores que surge aqui e ali quando o time vai indo mal.
de que o elenco não tá satisfeito com o trabalho do técnico, isso e aquilo. A gente nunca sabe se acredita de fato, né? Porque o futebol funciona de uma maneira que um tenta jogar a responsabilidade sempre no colo do outro. Agora, pelo jogo que esses caras fizeram ontem, Motinha, eu já começo a ter minhas dúvidas, sinceramente. Né? Eu sei que, assim, quando a fase não é boa, sempre costuma cair o rojão no colo dos treinadores. Lógico. Isso é cultural aqui no Brasil. E eu sou contra, né? Porque eu acho que é muito fácil para os atletas, para os marmanjos que ganham milhões, que estão em campo, e a responsabilidade quase nunca cai no colo deles. É sempre, o treinador, da mesma forma a diretoria que monta esses elencos medíocres, né? Só que, enfim, é uma saída mais fácil, né? A corda sempre estourar aí pro lado mais fraco. Então, eu até hoje sempre fui muito cautelosa com a situação do Antônio Oliveira. Sempre falei, pra mim, o principal problema não é ele, né? O Corinthians vem nessa situação não é porque o Antônio é o técnico, é porque há 5 anos teve gestões ridículas, horríveis, que só roubaram o clube, montaram elencos mequetrefes, né? Elencos com jogadores que nem poderiam vestir a camisa do Corinthians, e a gente tá vendo aí, tá colhendo os frutos de tudo que a Renovação e Transparência fez e que o Augusto Melo pegou, né, aí para tentar arrumar, mas vem fazendo também M atrás de M, né, enfim. E claro que isso chega uma hora que vai refletir no campo, né, porque assim, o futebol ele tem 4 pilares. Tem a questão financeira, tem a questão administrativa, tem a questão da comissão técnica e dos atletas em campo. Há um ano ali, você tem a gestão que é péssima, é muito ruim, mas o seu time é mais ou menos. Aí você vai conseguindo mascarar, você vai conseguindo segurar. Esse ano você não cai, no outro ano você melhora e tal. Mas o Corinthians, ele tá ensaiando chegar na situação que está há muito tempo. E a gente já vem falando aqui, tomando naba, falando, criticando, xingando, há muito tempo. Né? Então, assim, chega uma hora que eu acho que a gente tem que reconhecer, em primeiro lugar, a situação que a gente está vivendo. E não só o torcedor. Porque o torcedor ainda é o de menos, né? Se continuar iludido, achando que o time pode ganhar algum título, achando que o time é grandes coisas, não sei o quê. Ainda é o de menos. O problema é o treinador, são os atletas, é a diretoria ficar com esse discursinho de que ainda é cedo se preocupar, né? Com Série B, que não sei o quê, com rebaixamento, e tentando iludir não só quem tá ali no ambiente, trabalhando junto deles, mas também o torcedor. Eu acho que o primeiro passo para se livrar dessa situação a curto prazo, que é o que a gente pode fazer hoje, porque a gente não tem tempo para pensar numa situação a longo prazo, em primeiro lugar, acho que é comissão, diretoria, admitirem, entenderem que a briga do Corinthians hoje é contra o rebaixamento. Que esse time, que o futebol que jogou ontem contra o Internacional é futebol de Série B. É futebol de Série B, esquece. Então, assim, tem que reconhecer e falar, o que a gente vai fazer? Esse time aqui não é pra gente pensar, a gente vai ter que se livrar da zona da confusão. Vamos fazer o quê? Vamos arrumar aqui, vamos fechar a casinha? Temos limitações? Vamos reconhecer? É isso que tem que fazer no momento. E aí a questão agora é, Antônio Oliveira, né? Fica ou não fica? Ou sai? E aí teve uma reunião hoje, tá, lá no CT. Pelo que eu tô sabendo, o Fabinho Soldado, ele quer a permanência do Antônio, porque ele ainda acredita que os atletas são fechados com o treinador, acredita que ele pode reverter, sair dessa situação, mas o Augusto Melo está pressionado, totalmente pressionado, para demissão, né, para demitir aí o técnico português. Então eles tiveram uma reunião hoje aí no CT. Sim. Enquanto isso, a Camisa 12, que é uma das maiores organizadas aí do Corinthians, esteve no Parque São Jorge, né? Entraram lá, foram cobrar o Marcelo Mariano, que é um dos homens fortes aí também do Augusto Melo. O Augusto Melo tá morrendo abraçado com alguns caras, e o Marcelo Mariano seria um deles. E é o seguinte, depois o Augusto Melo chegou lá, né? Porque ele tava nessa reunião. E a Camisa 12 até emitiu uma nota aqui, tá? Eles falam que eles estão cansados das promessas do Augusto Melo, e acho que não só eles, como todo torcedor corintiano, que eles querem ação, atitude, e não só mais promessa. Porque o senhor Augusto Melo também, toda hora, assim,
No início era mil maravilhas, né? Ele respondia todo mundo, ele era o legalzão. Ia em todos e os canais. Ele era o legalzão, até com os influenciadores e tudo mais. Bacanaço. Quando o desespero começou a bater na porta, quando ele viu que foi fazendo, que você gerir um time de futebol do tamanho do Corinthians, não é só ficar no falatório, não é só ficar dando entrevista, isso e aquilo, falando que acabou a farra, é ação. Você tem que fazer alguma coisa para tirar o time dessa situação. Aí ele começou a se blindar. Hoje ele quase não responde mais ninguém e tudo mais, enfim. Então, Camisa 12 não marcou protesto nenhum, não avisou nada, simplesmente foi lá no Parque São Jorge e foi para cima querendo... não fisicamente, tá? Mas digo assim, foi pra cima, né, de posicionamento. Cobrando, querendo saber, né, o que ele vai fazer nessa situação. E que não querem mais promessas, que a partir já de agora querem ver os resultados. E aí, segundo... Mas eles pediram a cabeça do Antônio ou não? Não, assim, foram cobrar, né, várias situações ali e tal. E segundo eles, o Augusto Melo disse... Eles falaram que não queriam mais promessas e, novamente, o Augusto fez promessas, né? Vamos lá. Ele falou que... Primeiro, ele prometeu um CEO, prometeu que vai contratar um CEO, como a Ernst Young tinha, inclusive, aconselhado a fazer. E prometeu também essas contratações nessa janela que vai abrir agora, dia 10 de julho. Que eu acho, inclusive, que as contratações são até mais importantes que essa questão do técnico. Hoje, eu não sou fã do Antônio Oliveira... Né? Acho que o trabalho dele realmente é ruim pra gente estar nessa situação, mas eu acho que pior ainda são as opções que a gente tem. O Corinthians não tem elenco, é um elenco montado pessimamente, né? Assim, não existe. Você tem 11 titulares e olhe lá. Então... Pode falar, Lu. Diga, Sombra. Não, eu ia falar que agora o Corinthians ainda tem que reagir com uma sequência chata, né? Agora vai pegar o Atlético Paranaense lá... Aí depois Palmeiras também fora. Pega o Cuiabá. Aliás, 2 campos sintéticos que pega não tá Atlético acostumado Paranaense a jogar. Fora, Cuiabá dentro de casa, mas o Cuiabá que teoricamente era pra somar ponto. Cuiabá embalado. Entendeu? Cuiabáer, respeita. Cuiabáer. E depois pega o Palmeiras. Então vai ter que responder, vai ter que tirar energia de onde não tem. Porque é uma sequência difícil, chata. Inclusive, Quantos pontos faz contra o Atlético Paranaense, Lelê, vai estar sem o Yuri Alberto, né? Que ontem tomou um cartão infantil, aliás, precisa ser responsabilizado também, tá? O Yuri, pra mim, é um dos poucos... Ontem, pô. Ele falou que tá muito triste. Eu tô muito triste com a situação do Corinthians. E a gente Mas tá o Yuri, tentando pra mim, ajudar a equipe. É um dos poucos que merece elogios ainda nos últimos jogos, nessa fase, porque ele tem entrega, né, e tudo mais. Ele é o artilheiro do time, ele fez os gols quando precisou fazer. Mas, pô, tomar um amarelo aos 51 minutos, gente... Não precisa, né? Sabendo que você tá pendurado e tal, também é infantilidade. É o que eu falo aqui, né? Às vezes o jogador ele tem que ser responsabilizado pelas ações também. Não adianta a gente sempre ficar batendo... o técnico... Pô, o Corinthians nos últimos jogos, olha quantas ações individuais de jogadores que também comprometeram o resultado e o desempenho do time. Né, com expulsão, gol contra e tudo mais. Então você tem que saber também responsabilizar os atletas que estão em campo ali, não estão ganhando pouco, né, e precisam também dar uma resposta. Mas enfim, promessa do Augusto aí, tá? E eu acho, Sombra, que é momento agora do Augusto também não fugir mais. Porque assim, no começo aparecia, sempre com o boné amarelinho lá da patrocinadora, que não é mais patrocinadora, falava, prometia. Aí agora que o negócio começa a pegar, é muito fácil você sumir e ficar indo só em entrevista de influenciador que não vai te cobrar. Porque o Augusto, por exemplo, para os jornalistas que costumam, né, fazer perguntas ali mais investigativas e tal, e confrontar o que ele fala, ele quase não tá dando mais entrevista. Ele tá indo aonde? Em podcast, que ele acha que, tipo, é mais tranquilo, que tem torcedores que apoiaram ele durante a eleição. E aí, me desculpa, Augusto, mas isso também é ser covarde. É ser covarde. Acho que você precisa... Eu sei, tá? Acho que a gente tem também a César o que é de César. Eu sei que o Corinthians está nessa situação, não é por conta do Augusto Melo. A maior parte de responsabilidade do Corinthians estar nessa situação é da renovação e transparência. A gente vem colhendo esses frutos, como eu falei aqui no início. Só que hoje
Hoje, o responsável, né? Hoje, quem assina, o dono da caneta, é você, Augusto Melo. Então, se você sabia a situação, se você quis estar aí, se você se comprometeu, né, a tirar o clube disso, aquele negócio de acabou a farra, não sei o quê, então agora, quem está sendo cobrado é você, né? Aí. E aí, por exemplo, vamos lá. Foi para a Europa, tanto que a situação lá com a patrocinadora, que rescindiu o contrato, ela foi sendo postergada e tudo mais, porque ele estava numa viagem para a Europa. E aí? O que saiu dessa viagem da Europa? Tem alguma coisa? Não, até hoje ninguém ficou sabendo. Ninguém sabe se realmente foi para venda de Wesley, vai realmente conseguir contratar alguém e tal. Então a gente não quer mais promessa, porque toda entrevista do Augusto Melo também, ele fala o seguinte: tem coisa boa vindo por aí. Tem coisa boa vindo por aí. Aguardem, tá vindo uma coisa, aquele que fala tá vindo uma coisa. E toda vez, sabe o que vem? Nada. Meu, é triste ver a Lelê assim, coisa boa, né, a gente não Portugal? viu nada ainda. Muita naba, É triste, mas a tendência é piorar, né? Vamos torcer, vamos torcer. Ó, na Europa, Lelê, ele pode ter ido, sabe fazer o quê? Descobrir o que acontece com o Wallace. O Wallace. 6 Qual, milhões volante? de euros, Ele da joga pra Udinese, hein? cacete. Diz que o Corinthians estaria interessado no jogador, mas que acham que é difícil ele sair da Europa, porque ele quer continuar lá. Eu também acho. Porque ele quer continuar lá. Não, assim, dizem que até tinha avançado, tá? Informação de alguns jornalistas aí, do Abola, Bruno Andrade e tudo mais. Dizem que avançou o Corinthians pela contratação do Wallace, que inclusive é um nome que me agrada, né? Pra reforço. É uma posição que a gente tá carente, que tá precisando, né? Ali no meio de Só campo. tem o Ranieri, né? Só que agora parece que o Cruzeiro, não sei até se o Portuga tem essa informação, Vou pesquisar entrou isso também aí. na jogada. O Cruzeiro Também tá acabou de querendo lá. fechar com o Matheus Henrique. Mas O precisa do outro Cruzeiro volante, quer ó. todo mundo, né, velho? É nóis. Pelo amor de Mas o Deus, Cruzeiro né? tá querendo todo mundo. Vamos se ligar. Tá bom, Lelê, se o Cruzeiro tiver na jogada e mesmo que eles anunciem, fique tranquilo. Até jogar, né, Marcão? Até jogar, né, Marcão? Você fica quieto pra não tirar o Caleri de o lá, que- não custa nada também, não. O hein? que pode aliviar um pouco pro Corinthians é que essa semana cai um dinheiro forte no Corinthians, né? Que é venda de jogadores, né? Por vendido pro exterior. E, inclusive, o Corinthians está atrás de dinheiro mesmo, porque foi lá, mandou uma notificação pro Vasco, né? Que tá devendo para ele Do Piton. 8,7 milhões pelo Lucas Piton, né? Fez uma notificação judicial, inclusive, pro Vasco, porque quer receber esse dinheiro. E vai chegar, disse que vai chegar cerca de 30 milhões ou 40 milhões ali, pela venda de jogadores aí que estão sendo pagos agora. Mas do jeito que. Veja bem, Lelê, Motinho. Aí o torcedor ouve você falando, vai chegar muito dinheiro, 30 milhões, etc. Tipo um grande clube, né? Isso não significa nada. Isso não significa nada. Você não sabe se o rombo é de 60. Tem dívidas a curto Mas prazo só tá também, cheio de e dívida tudo pra mais, pagar. né? Mas é que eu acho importante a gente pontuar isso, porque o ouvinte tem que entender. E não o cara falar assim, olha, o Mota disse lá que vão chegar 30 milhões. O que o cara imagina? Uma mala cheia de dinheiro pra comprar jogador. Não é isso. Não é. Ô, Sombra. Não é. E nessa questão do dinheiro, vamos lá. Além das dívidas a curto prazo, que o Corinthians também tem que pagar, por exemplo, o Santos Laguna pelo Félix Torres, que atrasou a parcela. 6 milhões. E aí se o time entra na FIFA, né, você corre o risco de sofrer ali um transfer ban, inclusive nem poder registrar jogador nessa janela do meio do ano. Então, claro, você tem que pagar também a curto prazo ali, o que já tá esgotando. Mas, por exemplo, né, essa questão do fluxo de caixa para contratações foi uma pergunta que eu fiz questão de fazer para o Rosala Santoro, quando ele participou com a gente aqui, né, que é o diretor financeiro, ele entende mais sobre isso, sobre a situação do clube. Porque quando a gente fala que o Corinthians precisa de reforço, porque todo mundo tá vendo que esse time aí é limitado, né, é um time que realmente para brigar para não cair. E aí eu perguntei pro Rosala Santoro, porque assim, quando a gente fala em contratação, mas vai contratar como? Se tá falido? Vai contratar com que dinheiro, né? Então eu perguntei pro Rosala pra ele explicar de uma maneira mais didática, popular, didática pra galera, se era possível o Corinthians contratar nessa janela, como que tava essa questão. Segundo o Rosala, ele falou que sim, que tem um fluxo de caixa ali pra isso, que tem dinheiro pra entrar, né, como o Motinha tá falando e tal. Ok. Só que o problema, além do dinheiro para entrar com dívidas a pagar, é como você gasta esse dinheiro. Por Pra exemplo, onde vai, né? o Corinthians gastou 50 milhões no Pedro Raul e no Mateuzinho. Nossa, velho. 50 milhões em 2
perebas. Não, Pedro Raul pode ser bom, você não sabe. Corinthians tá pelo amor precisando de fazer Deus, hein, um Vieira? curso de É educação tão bom, financeira. é tão bom que eles estão querendo trocar no Santos com o Fortaleza. O cara que Ai. custou 25 milhões. Putz, grila, Estão querendo Ale. trocar no Santos. Então, olha a situação. Então, muitas vezes, não é só a falta de dinheiro e também não é o dinheiro entrar, mas como vai gerir o dinheiro. Essa é a questão que a gente tem que cobrar da diretoria agora. Acho que essa janela vai ser importantíssima, né, para o Corinthians tentar sair do sufoco, se desafogar, melhorar um pouquinho o time, só que vai ter que saber contratar. E aí é essa questão que a gente tem que ficar em cima da diretoria e cobrar o Augusto Posso Melo só fazer também. a pergunta pra Lelê? Daqui a pouquinho você faz a Agora pergunta. não é hora, Mota. Vamos Agora não é continuar hora. aqui. Você Não, tem, eu ia falar aí, tem Mota. que ter um mínimo de sensibilidade, de entender Ela tá abalada. que a pessoa tá abalada, então É. a gente tem que trazer O que tem agora? a maneira da pessoa ficar mais feliz. Olha a carinha da Lelê, com o Mano Borges vão pra Série B. Olha a carinha da Lelê, com o Mano Borges vão pra Série B. Estádio 97. Mano está no ódio. Pode ser a comida com muito sódio. Lelê tá passando mal até amanhã. Vai tomar um Buscopan. E Paula na série não ri. Todo mundo já sabe que vai cair. Sejam bem-vindos à Série B, com o Abel Ferreira da Shopee. O Abel Ferreira. Olha a carinha da Lelê, com o Mano Borges vão pra Série B. Olha a carinha da Lelê, carinha da Lelê, com o Mano Borges vão pra Série B. Ai, ai, ai. Ó. Lelê, imaginou isso aí em coro, a Gaviões cantando? Olha a carinha da Lelê, com o Mano Borges vão pra Série B. Imaginou, Lelê? Olha, aquele Beleza, paredão de corintianos. Ó, posso falar desse G4 aí que tá. Ruim, Z4 que tá aparecendo na tela É. aí. O único que não combina é o Imortal. O Imortal Ó, vai meter caixa mas no na jogo moral, atrasado aí acabou. Tô imaginando a É, torcida não do Corinthians combina, inteira. tanto que dos últimos que caíram aí, foi um dos últimos que caíram recentemente, Vieira, o trouxa. eu Mas tô tá na hora de imaginando- cair o teu agora, Tô viu? imaginando a Arena Itaquera lotada, cantando assim, só que eles cantam do jeito deles, né? Então eles Como é que ficam... Quem canta assim é a tua tia. Olha, Dona atenção. Ermelinda, não. Tem Ermelinda era minha mãe. torcida, estádio 97 pra Corinthians e Cuiabá, quarta-feira que vem. Quer assistir o Corinthians de Ave camarote? Ai. Preste atenção, você corintiano entrando no ar e dizendo: Lelê, se cair, eu vou com você. olha Lelê, aí, ó. se cair, eu vou com você. Ganha ingresso pra assistir o Corinthians contra o Cuiabá, quarta-feira que vem. Torcida Estádio 97. Agora o recado é do Rivelino Soccer Camp, um dos eventos mais esperados pelos alunos do Rivelino.